Gente, vocês todos aí que nos acompanham, foi lançado semana passada a ideia aqui do modular 5. Então, alguns já devem ter visto o link aqui do anúncio, né? Tem que ser em inglês, né? Não pode ser em português, tem que ser em inglês, mas só traduzir que fica legal aqui pra gente. Então, a ideia do modular 5 é para acompanhar o crescimento do Flutter na sua versão 3.0, além de corrigir algumas coisas e tornar, como é que eu posso dizer, mais simples algumas outras paradinhas aqui. Vou botar em inglês mesmo e nós aqui traduz, né? Bom, vamos falar aqui sobre esse mesmo tópico que está aqui no nosso blog. Bom, o novo módulo de inicializar, né? O novo jeito de destruir os bindings também, mais integração com os inherited widget, 2 novos packages e como fazer a migração do 4.5 que se dá exatamente nas modificações que a gente vai tratar agora. Beleza? Então, vamos aqui ver um projeto rodando no Flutter, no modular 4.5.1, que é a última versão antes de mudar. E aqui eu já vou deixar logo na versão 5.0, aqui ó, na versão 3.0 do Flutter, pra gente já começar a trabalhar direitinho com ele aqui. Beleza. A primeira coisa que muda do modular 4 para o modular 5 é a forma de inicialização. Anteriormente, nós adicionamos esse ponto modular no final, que inclusive está depreciado, né? Para que ele fizesse as modificações automáticas aqui. Mas o Flutter foi atualizando, foi adicionando novas coisas, e aí a gente meio que o range de versões do Material App foi diminuindo graças a isso. Então a gente mudou a forma que a gente inicializa. Primeiramente, a gente removeu essa parte, né? Vou até botar aqui o 5.0, eu acho que está no 5.0.2 do Flutter modular, para a gente poder ver o seguinte, ó. Esse modular ele sai, não existe mais, e nós temos que inicializar a forma nativa do Flutter, que é tipo pegar o widget app, né, o Cupertino, o Material App, ou o Fluent App, ou os próximos que vão surgir no futuro, como o Glass, né, o Glass App, que é um negócio que vocês ainda não conhecem, mas no futuro vão conhecer, basicamente inicializando aqui com o ponto router. E na hora que for botar o router, ele vai pedir duas coisas pra gente. Primeiro, aqui o Router Information Parse, em que a gente consegue acessar com o modular.router information parse. Aí nós acessamos dessa forma. E também nós precisamos colocar o delegate, o router delegate, que também tem no modular.router delegate. Então essa é a única mudança na forma de inicialização. Não muda nada na main, né? Aqui funciona da mesma forma. E o App Widget, ele fica dessa mesma maneira aqui. E eu vou dar uma dica se vocês quiserem saber a fundo o que acontece nas modificações. Aqui a gente vai explicando por que isso que eu estou falando para vocês, mas se vocês quiserem ver realmente onde as coisas acontecem, é sempre no changelog. Entra no GitHub do projeto e vê o changelog das paradas aqui que com certeza vai explicar muito melhor, né? Então a inicialização basicamente é essa aqui. Uma outra coisa que foi adicionada, por exemplo, aqui na inicialização, é se de repente você precisar adicionar um navigation key, você faz através do modular.set navigation key, você tem o initial route aqui também, o set observers, tipo se quiser trabalhar com o Asuka, você adiciona aqui. E agora você também tem, na novidade, esse set arguments. O que significa esse set argument? Você pode mandar um argumento inicial para a rota inicial, para você pegar com o modular.args ou diretamente lá nas rotas e tudo mais. Então você faz utilizando o set arguments aqui. É bom por de repente você tem um push notification da vida e tal, ou um direct link, né, usando o Unilinks, por exemplo, ou Dynamic Links com Firebase, em que a pessoa clica numa URL, aí ela vai lá ela abre o teu aplicativo, e aqui você pode configurar então um argumento inicial para a rota também. Então essas são coisas bem interessantes que a gente pode estar utilizando aqui nessa brincadeira ali. A próxima modificação agora é o novo sistema do autodispose. Como que funciona então? Vamos pegar aqui e ver o módulo app aqui, por exemplo.
Hoje você tem duas formas, né? Primeira, isso aqui é com geração de código, né? Esse com cifrão. Vamos deixar isso aqui um pouco de lado e vamos dar uma olhada nesses aqui sem gerador de código. O que acontece aqui? No momento em que você está usando aqui um singleton, por exemplo, esse search story, que é um objeto do triple, né? Ou do block, tanto faz aqui. Se você estiver usando esse camarada aqui, o que acontece? Você vai ter que obrigatoriamente, né, setar agora o dispose dele. Por quê? Porque na versão 4 era automático, mas para desacoplar o modular de outros packages, por exemplo, ele era acoplado ao block e ao triple. Agora ele não é mais acoplado. Para isso, então, se eu tenho aqui uma store, né? Uma store, eu tenho que chamar, configurar o método de destruição dele. E como é que seria isso? Complementando aqui o onDispose, que aqui você recebe a instância certinha. E agora você tem que definir o que vai, o que configura no teu aplicativo, no teu objeto como uma destruição. Por exemplo, do block é close, né? Do change notifier dispose. E aqui no story do triple, por exemplo, o que destrói realmente as coisas que destrói aqui ele. Deixa eu só botar aqui logo o tipo aqui, né? Só para tipar certinho. O que destrói mesmo, o que significa destruição para ele é o método destroy. Aqui, ó, ponto destroy. Então aqui a gente tem uma configuração da parte de destruição do bind. Isso é uma coisa que foi adicionada justamente para desacoplar o block e o triple do package do Flutter modular. Então, quando a gente for fazer o sistema de gestão de dependência, nós teríamos que adicionar, então, o método de destruição. O que configuraria a destruição dele? Se fosse um bloco, por exemplo, que seria um close, né? E assim por diante. Mas isso aqui temos outras facilitações que nós iremos falar ali na frente. Então, essa, no caso, é umas modificações aqui do sistema de destruição. Agora vamos falar aqui da parte da integração com o Inherited Widget. Se você não conhece o Inherited Widget, tem vídeo aqui no canal falando sobre a questão do Inherited Widget, que inclusive até coloquei a última aula. Tá aqui, ó, se você entrar no YouTube, né, Flutter é só coisa de anime, Jacob. Só coisa de anime, mano, é desgraça. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Se você entrar lá no curso gratuito lá de Flutter, tem uma aula aqui que eu falo exatamente apenas sobre o Inherited Widget, que é em algum lugar aqui que eu estou tentando ver onde é que está aqui, que é a primeira e a última aula sobre o Inherited Widget aqui. Será que está aqui para baixo? Guia definitivo, boas práticas, conhecendo, criação de widget. Tipo, primeira, aí, ó, é a aula 12 aqui, ó. Tá vendo? Primeira e última aula sobre Heritage Widget. Esse objeto, muitas pessoas deixam para trás, entendeu? As pessoas meio que elas não querem aprender sobre Heritage Widget. Mesmo que você não use, você precisa, porque ele faz uma paradinha de você poder conectar um widget e controlar um estado, pegar ele de outro lugar, que é o que o provider faz. Então o provider, né, o package provider, ele é um wrapper do Inherited Widget. E para isso aqui o modular também tem um Inherited Widget dentro dele, que ele faz ele assina alguns widgets dentro dele para controlar o estado, em qual a gente acessa com context.watch, fazendo dessa forma aqui, ó. Se eu pegar aqui um search page, para me controlar o estado, eu recupero o byte usando o context.watch. Significa então que esse cara, toda vez que alterar o estado, ele vai alterar o estado desse cara todo. Isso, inclusive, funciona se for stateless. Vai funcionar da mesma forma, viu? Então, isso aqui é muito interessante. É muito legal da gente conseguir trabalhar com esse cara. Só que agora modificou um pouco também. Para a gente desacoplar o triple, o change notify, string e tudo mais, também a gente tem que configurar qual o watch dele, qual a reatividade que vai reagir com esse Inherited Widget aqui, quando a gente estiver trabalhando com o watch. E para isso, nós utilizamos, né, um outro carinha chamado selector aqui. Esse selector ele vai receber o objeto do teu
aqui, o objeto que está sendo injetado, e você vai definir retornar um list enable ou uma string para representar uma reatividade. Então aqui você tem a possibilidade de controlar isso aqui também, né, com o Inherited Widget. Então o Inherited Widget, quando você faz um bind com o list, change notify ou stream, ele pega automaticamente. Agora um block, por exemplo, aqui, se fosse um block, você teria que botar ponto .stream aqui para ele recuperar e tudo mais. Então, essas foram as modificações. Agora, tudo isso que eu falei, você não precisa utilizar graças a dois novos packages que vão auxiliar tanto o block quanto o trip, que são os padrões bastante utilizados. Que é aqui, ó, o modular block bind, que é um bind já otimizado para o block, e o modular triple bind, em que você não precisa configurar o dispose, nem a parte lá do Inherited se você usar o context.watch. Então, por exemplo, para usar o triple, eu venho, copio esse package e eu vou usar ele junto com o pubspec, junto com o Flutter modular, ó. Dessa forma aqui, ó. Fechando dessa forma, o que acontece? Você consegue utilizar binds modificados. Você não precisa fazer mais essa questão do onDispose, nem nada. Basta com que você adicione, em vez de você usar bind, você use, por exemplo, no caso do triple, story bind, né? E se fosse no caso do block, aqui é story bind ou é triple bind? Deixa eu ver aqui o que é. É triple bind, foi mal, triple bind. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai configurar esse bind em singleton, já com o dispose automático, e também com a parte do e também já com a parte do selector pronto para você utilizar com o Inherited Widget para você gerenciar o estado dessa forma, sem você precisar de builders aqui, dessa forma aqui. Então tem essa forma aqui com o block, você usa o block também. Então são facilitadores que vai auxiliar no desacoplamento demais do triple e do block também, né? São dois packages ali. Isso tudo está na documentação que eu estou falando e aqui no package aqui. Então a migração, ela passa simplesmente a gente considerar que o Flutter modular, ele não vai dar suporte mais automático ao block nem o triple, só da string e change notify, que são nativos, né? E se você quiser usar esses caras, você precisa de ter os wrappers ali separados. Assim, o package, ele fica totalmente separado do que da proposta de você estar utilizando, por exemplo, da proposta de você estar utilizando o block ou o triple dentro do próprio package. Então, ele fica mais leve, mais tranquilo e você consegue utilizar realmente ele com mais tranquilidade. Só que essas coisas você vai ter que modificar no teu projeto se ele estiver no 4.0. Olhando aqui também os changelogs, nós temos outras modificações bem sutis, tá? Para a gente trabalhar aqui. Primeira delas aqui é o bind export, né? Antigamente, tem até um projeto que eu estava mexendo aqui. Se você é acostumado a trabalhar com pegar aqui um bind, por exemplo, e você botar aqui export true, isso aqui você conseguia pegar nesse módulo aqui. Agora não. O comportamento correto é que se você exportou esse cara, você vai ter que importar um módulo em outro módulo para você poder utilizar esse cara. Senão você não utiliza ele no mesmo escopo, tá bom? Esse é o comportamento normal de uma exportação que não tinha no 4.0, mas a gente está trazendo para esse cara, para essa função aqui agora, beleza? Então são as únicas modificações aqui do Flutter modular 5.0, beleza? E eu espero que a gente consiga fazer essa parte bem interessante para a gente. Sobre esse selector, o plugin de geração de código vai suportar isso? Ou o uso de geração de código vou ter que passar a utilizar? Bom, o gerador de código, a gente meio que está pensando em fazer algumas coisas com ele, mas de fato agora nós estamos querendo não acoplar também a ele. E também esperamos que as pessoas deixem de utilizar um pouco o gerador de código e comecem a fazer declarações assim diretas, que é simples de fazer também e você tem um maior controle. Então, por isso que meio que o gerador de código ele fica um pouco de lado, mas é muito provavelmente que vai vir um suporte para ele em breve, né? Com a parte de gerador de código, de ele fazer essa parte do triple bind e também do block bind, né? Em que aquele cara vai ter que ter esse acoplamento, mas não o geral aqui. Beleza, pessoal?
Então, é isso dali. Na versão disponível foi reportado no Git um bug do export um byte. É um bug mesmo ou não? Não, o Edvaldo, não é um bug. É aquela questão que eu tô falando aqui agora. Eu vou até pegar aqui um exemplo para você ver para você ver como que funciona, como é que é esse bug que foi reportado. E não é um bug, tá? É uma ideia, é a ideia correta do que tem que ser. Se você exportou, é óbvio, né? Se você exportou algo, você não vai poder utilizar ele aqui sem você exportar para algum lugar. Então, ó, cadê o user aqui? Por exemplo, o user model aqui, que foi o exemplo que fizeram, ó. Cadê o user model aqui? Ó? O que acontece nesse factory aqui? Exatamente, ó. Esse user service e esse user subservice, eles estão com export true. Logo, se você tentar pegar ele dentro desse módulo, ele vai dar problema, porque você está exportando ele. Se você exportar algo, não é para funcionar esse módulo, porque você exportou, você pôs para fora, tá ligado? Se você quer usar esse cara, aí você devia pegar esse módulo e importar, igual está sendo feito aqui, ó. E até ele mesmo achou, só que esse era um comportamento que é um bug na 4.0, só que as pessoas tratavam como certo, e não é. Agora, se você importar esse cara, quando você importa o módulo, ele vai pegar todos os exportados e vai colocar dentro desse módulo aqui, global, então por isso que ele vai funcionar. Então, é assim que funciona o export, certo mesmo, em toda, tipo, o Angular, também é dessa forma. Se você for botar o import também e export no próprio Dart aqui, ó, dessa forma também é dessa maneira. Então não é um bug. Qual é o problema que causava antes quando você podia pegar, mesmo estando exportado? Duplicidade. Tinha duplicidade aqui. Então se você realmente quiser ter um bind funcional, mesmo sem você importar o user model em outro módulo, a ideia é basicamente você criar um exportado dessa forma e um não exportado. Então você vai ter duplicatas aqui, ó. Mas é exatamente assim que acontecia na versão 4. Havia duplicidades, poucas pessoas notavam isso, mas eram objetos duplicados. E agora o Flutter modular não deixa isso acontecer mais, entendeu? Se você fizer um export, você só vai conseguir recuperar esse bind no módulo em que você importar esse módulo específico. Então não é um bug, tá? É realmente uma feature ali, é uma correção. O bug era funcionar sem funcionar esse cara nesse próprio módulo, sendo que você exportou. É assim que funciona, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a parte do modular 5.0. Então, seguir aqui em frente, ó.